Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. No Evangelho de Lucas, nós seguimos na exposição do Evangelho de Lucas. Hoje nós chegamos no capítulo 5 de Lucas. E a nossa exposição de hoje vai do verso 1 até o verso 11. Lucas 5, do verso 1 ao verso 11. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Esse texto de Lucas, ele vai falar a respeito do chamado, do recrutamento dos primeiros discípulos e daqueles que não só primeiro formaram um grupo dos discípulos mais próximos a Jesus, dentre os 12 que ele vai chamar no capítulo 6 de Lucas. Eles vão ser os primeiros de um grupo crescente de pessoas públicas que se associaram a Jesus. Muita gente não sabe, mas o ministério terreno de Jesus, os 3 anos de ministério de Jesus, foi 100% sustentado financeiramente pelas mulheres que seguiam ele. Aquelas mulheres, mãe de fulano, mãe de Beltrano, Maria Madalena, foram mulheres que sustentaram financeiramente os 3 anos de ministério público de Jesus. Então, muitas pessoas públicas se associaram ao Senhor. E dessas pessoas, os 12 que ele vai chamar, vão ser um grupo pequeno desses seguidores mais próximos. E de agora em diante, as nossas leituras, a partir de agora, do capítulo 5 até Lucas 24, quando a gente acaba o livro de Lucas, nós não vamos ter apenas narrativas de Jesus, mas também Jesus e seus discípulos. E raramente o Senhor Jesus vai aparecer sem que esse grupo esteja próximo dele, até que ele seja tirado desse grupo, lá no jardim do Getsemane. E no final do livro de Lucas,
no capítulo 24, Jesus vai entregar a esse grupo de 12 pessoas, esses 12 homens, a continuidade do seu ministério, a continuidade da sua igreja. É interessante a gente perceber que esse episódio, ele recebe um destaque no Evangelho de Lucas. Mateus e Marcos vão fazer essa mesma descrição, vão contar a respeito dessa mesma chamada desses discípulos. Só que eles fazem de uma maneira muito rápida. Mateus vai usar 4 versículos, assim como Marcos também. Então é como se fosse só para esses evangelistas um detalhe. Mas Lucas vai gastar um bom tempo falando a respeito desse chamado. O local vai ser o mesmo, esse lago. Os pescadores, esses homens, vão ser os mesmos nesses 3 evangelhos. O único detalhe é que Lucas não vai chamar ou não vai mencionar especificamente André. André é irmão de Simão, mas André vai aparecer no capítulo 6, quando a gente tem a descrição dos 12 nomes, André aparece. E a mesma metáfora vai ser utilizada, a metáfora de pescar pessoas. Todo mundo conhece esse texto. Eu acredito que se você for para a rua, até quem não tem o hábito de ler a Bíblia, ou talvez até quem não seja cristão, conhece a respeito desse texto e desse chamado do Senhor de pescar pessoas. Mas a narrativa de Lucas, ela é diferente. Ela vai colocar esse chamado dos primeiros discípulos num contexto diferente. Vai colocar isso no contexto de um milagre. Esse é o primeiro de 3 milagres que o Senhor vai fazer, que a gente diz que são milagres ligados à natureza. Não tem nenhuma pessoa envolvida nesses 3 milagres. O primeiro é essa pesca maravilhosa. O segundo vai ser quando o Senhor vai acalmar a tempestade. E o terceiro vai ser quando o Senhor multiplicar pães e peixes. O João evangelista, não o João discípulo, o João Batista, mas João, o que escreveu o evangelho de João, o João evangelista, ele vai colocar alguma coisa parecida sobre esse relato, lá no capítulo 21 do seu livro. E ele coloca esse relato como acontecendo depois da ressurreição do Senhor. O Senhor ressuscita e ele, em vários momentos, ele está com os seus discípulos. E João coloca lá no capítulo 21 esse como um desses momentos. Se você já leu o Evangelho de João, você deve lembrar quando eles estão lá no lago pescando e Jesus está lá na praia. E eles não identificam que é o Senhor, porque o Senhor já havia morrido e ressuscitado. E de repente, alguém diz a Pedro: olha, é o Senhor lá na praia. E Pedro mergulha, sai nadando, correndo até a praia para encontrar o Senhor. É João quem vai contar essa mesma história, descrever essa situação, e essa situação é muito parecida com o que Lucas descreve aqui. A arqueologia e a história, elas nos ajudam a contar que naquela época, naquele local, existia uma indústria pesqueira muito grande e uma indústria muito próspera. Ela ficava geralmente a noroeste do Lago da Galileia. E a arqueologia descobriu recentemente um barco extremamente bem preservado daquela época, um barco que pode com certeza ter sido um desses barcos que eram utilizados pelos pescadores, talvez até pelo próprio Senhor. Ele foi encontrado na região de Cafarnaum, e era interessante que esse barco ele tinha 8,20 metros de comprimento
e ele tinha 2,35 metros de largura. Era um barco grande. A gente está acostumado, ou pelo menos eu me lembro daqueles livros de história quando eu era pequeno, e eu olhava a respeito da descrição dessa história e via aqueles barquinhos assim, desenhados, né? Pequenininhos, mas um barco de 8 metros de comprimento por 2,30 de largura não é um barco pequeno. 2 homens era pouco para manejar um barco daquele tamanho, onde você tinha velas, onde você tinha remo, onde você tinha que lançar rede, puxar rede, não era fácil. Talvez esses podem ter sido, ou esse pode ter sido parecido com um dos barcos usados por Simão, Pedro, André, seu irmão, e pelos filhos de Zebedeu, que a gente viu, João e Tiago. Outra coisa interessante que a gente vê nessa história é que os rabinos judeus, eles costumavam ter discípulos. E eles tinham discípulos, geralmente porque esses discípulos sustentavam financeiramente as necessidades do ministério itinerante desses rabinos. Então, aonde você visse um rabino, principalmente um rabino importante, iam sempre 2 ou 3 atrás dele. Eram seus discípulos. Eles aprendiam com esse rabino, eles ajudavam a sustentar a vida desse rabino, e ao final das contas eles eram formados rabinos também. A coisa interessante dessa história é que, apesar do Senhor Jesus ser reconhecido como mestre, ele nunca foi reconhecido oficialmente como um rabino. E, no caso dos rabinos judeus, era sempre o discípulo que podia escolher a qual rabino ele queria seguir. Jesus inverte essa história. Jesus diz: eu escolho quem eu quero. Eu não sou escolhido por alguém. Eu escolho. Então esse já era um ponto muito forte de diferença entre os outros mestres, entre os outros rabinos. Essa iniciativa do Senhor Jesus, essa autoridade que ele tinha de chamar os seus próprios discípulos, destacavam o Senhor Jesus dos outros mestres. E você já deve imaginar, destacar significa incomodar. Incomodar é igual a perseguir. Então esse também é um motivo de por que o Senhor Jesus começa a não é só por causa da palavra e do seu evangelho, mas as suas atitudes como um todo incomodam, rompem com aquele judaísmo daquela época. Eu quero passar com os irmãos por esse texto, e o primeiro detalhe, logo no versículo 1, que é mencionado, é o lago, chamado Lago de Genezaré. Esse lago é o mesmo lago mencionado por todos os evangelistas. Mateus e Marcos vão chamar de Mar da Galileia. João vai chamar de Mar de Tiberíades. Lucas usa Lago de Genezaré, ou alguma menção ao Lago da Galileia. E isso é algo que cabe nós aqui um pouco melhor para a nossa cultura, para o nosso entendimento, porque não era um mar, era um lago grande, mas era um lago. Ele tinha 21 quilômetros de distância, tipo norte a sul, e de leste a oeste ele tinha 13 quilômetros. Então era bem fácil, dependendo das condições que você tinha ali de mar e visibilidade, era muito fácil você não ver a outra margem do lago. Mas era um lago, e é um lago que até hoje fica abaixo do nível do mar. Isso também é muito interessante, e que possui água doce.
ainda assim era chamado de lago. No verso 3, é mencionado que o Senhor entra num barco e que esse barco era o barco de Simão. A gente já viu na nossa última exposição que é provável que a base de Jesus em Cafarnaum fosse a casa de Simão, a casa de Pedro. Nós vimos na nossa última exposição que um dos milagres que o Senhor faz é justamente curar a sogra de Pedro. Então nós vemos que esse era um barco que pertencia a Simão. Então a gente pode entender que, de repente, Jesus, já conhecendo Simão e já conhecendo a sua profissão, e tendo aquele barco ali, ele entra naquele barco e pede para que ele seja levado, afastado um pouco da praia. Mateus e Marcos vão retratar esses dois pares de irmãos, que são pescadores, que trabalham em parceria, e a gente também vai perceber que Lucas vai usar os verbos sempre no plural. E isso vai mostrar que Simão não estava sozinho. Simão é irmão de André, Tiago é irmão de João. Vão existir 2 Tiagos na lista dos 12. Esse Tiago é o Tiago que vai ser o primeiro a ser martirizado, logo no início do livro de Atos. Mas o importante é que, apesar de Lucas não mencionar especificamente, é bem provável, pelo uso do verbo no plural, que Pedro, que Simão, não esteja sozinho. Nós já vimos e comentei agora com os irmãos que para operar um barco do tamanho desse, como a gente mencionou há pouco, 2 homens era pouco. Embora aqui, quando Lucas conta a história para nós, a ênfase da história está em Simão. O ponto forte é Pedro. E não é à toa. Pedro vai ser o líder daquele grupo de 12, e porque as atitudes de Pedro, nesse episódio que Lucas está nos contando, essas atitudes dele são atitudes que vão marcar o discipulado. Nesse mesmo versículo, no versículo 3, também é mencionado que Jesus se senta e do barco ele começa a ensinar o povo. Nós já vimos na outra exposição que é costume judaico ensinar sentado, e daí vem todo um costume de uma igreja moderna, principalmente da Igreja Católica Romana, onde o Papa ensina sentado. A gente chama isso de ex-cátedra, ou seja, ele está sempre sentado ensinando, e curiosamente esse é um hábito dos rabinos, é um hábito judaico. Mas o uso ali do barco como se fosse um púlpito móvel diante daquela multidão que estava reunida na praia, ele também vai ser mencionado por Mateus e por Marcos. Só que Mateus e Marcos vão colocar essa história, esse cenário, quando eles vão contar uma lista de parábolas que Jesus faz. Então, Mateus 13 vai contar uma lista de parábolas e Marcos 4 também vai contar essa mesma lista de parábolas. Lucas vai colocar essa situação, vai contar essa história em um cenário diferente. Ao ensinar a multidão, enquanto ele está sentado no barco, Jesus vai começar a dar exemplo da metáfora que ele vai usar no versículo 10, a metáfora de pescar pessoas. No verso 5 desse texto que nós lemos, Jesus dá uma ordem a Pedro.
E aí começa um ponto interessante quando a gente fala sobre discipulado. Jesus vinha de uma região lá no interior, um local, uma vila que ele morava, que ele nasceu e foi criado, que não tinha lago. Ele não tinha conhecimento nenhum, porque José, que foi pai de Jesus, pai terreno de Jesus, era carpinteiro. Ele não era pescador, então a profissão que Jesus aprendeu foi a de carpinteiro. Então ele não era pescador, ele não tinha lago por perto, ele não conhecia absolutamente nada do hábito do peixe. Mas a pesca mais produtiva, e isso também é interessante, ela é feita durante a noite. É por isso que Pedro diz, olha, eu trabalhei a noite inteira e não apanhamos nada. A pesca mais produtiva, ela é feita próxima à praia. E Jesus está falando, leva o barco para o local mais fundo do lago. E ele está falando isso para um homem que é pescador, filho de pescador, fatalmente neto de pescador. Um homem que conhece o ofício e que ele devia falar assim, poxa, esse camarada não está pensando muito bem, porque já é dia e ele está me mandando ir para o local mais fundo. Mas a resposta de Pedro é muito interessante. A resposta de Pedro é: sob esta sua palavra lançarei as redes. A autoridade de Jesus foi de alguma forma reconhecida por Pedro. Pode ser que, como nós vimos, que ele utilizasse a casa de Pedro como a sua base em Cafarnaum, já tendo curado sua sogra, ele já conhecia, assim como Pedro talvez já conhecesse, e talvez isso tenha sido mais fácil para Pedro obedecer à ordem do Senhor. E a sua reação, a reação de Pedro diante daquele resultado, diante daquela pescaria, com certeza vai mostrar para Pedro que aquilo não era algo natural. Aquilo não era uma sorte. Aquilo não era algo do tipo, puxa, devia ter um cardume passando por ali e ele deu sorte. No verso 8 do texto que a gente leu, é mencionado o Senhor chamando Simão de Simão Pedro. E ele vai dar esse apelido, ou ele vai acrescentar esse nome, lá no capítulo 6, no verso 14, quando ele vai fazer a lista dos 12. Mas no capítulo 6 não é registrado quando que isso acontece. Mateus no capítulo 16, João no capítulo 1 vão fazer a mesma coisa, eles vão registrar que Jesus dá o nome, dá um apelido a Pedro de Simão de Pedro. Pedro, que significa pedra, Cefas é o nome em grego que significa pedra. E é por isso que lá na frente o Senhor vai dizer que sobre aquela declaração que Pedro faz é que ele iria construir a sua igreja. Também no verso 8, você vê a resposta de Pedro ao Senhor. Ele vê aquela pescaria, as redes quase se rompem, ele faz sinal ao outro barco, fatalmente, Tiago e João estavam nesse outro barco, eles vão correndo para ajudar a essa pescaria, lançam também redes, as redes quase se rompem, colocam os peixes no barco, o barco quase afunda. E aí eles chegam, vamos dizer, eles chegam à praia, e Pedro olhando aquilo, conhecendo aquele mar, conhecendo as possibilidades, vendo que aquilo não era normal, ele reconhece a santidade do Senhor. E a resposta dele é emblemática:
Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. É muito parecido, porque quando a gente viu lá no capítulo 4, quando vemos o milagre do Senhor expulsando aquele demônio daquele homem lá na sinagoga, o demônio faz algo muito parecido. O demônio reconhece que Jesus é o Filho de Deus e instintivamente aquele demônio sabe que Jesus é santo, que ele é separado. Pedro tem a mesma reação. Pedro vê Deus, é como se Deus revelasse a Pedro, naquele instante, que era o Filho de Deus que estava ali. Era o Messias, igualmente santo, separado. E é por isso que Pedro fala, afaste-se de mim. Da mesma forma como o demônio lá na sinagoga se sentiu ameaçado, Pedro também se sente ameaçado. Porque para o demônio, Jesus era um inimigo natural, um inimigo perigoso. Para Pedro ali, Jesus estava expressando aquele desconforto que nós, pessoas normais, poderíamos sentir quando estamos na presença de algo sobrenatural. No verso 10, Lucas vai mencionar Tiago e João, filhos de Zebedeu, e os nomes deles vão aparecer no capítulo 6, naquela lista. O primeiro daquela lista vai ser Simão, Pedro, e o seu irmão André. E o nome dos dois, Tiago e João, vem logo na sequência. E eles vão ser aquele círculo íntimo, aqueles discípulos mais próximos do Senhor Jesus. Pedro, Tiago e João. São eles que o Senhor, por várias vezes, vai chamar, não só para conversar, para falar algo, como às vezes para serem testemunhas de algo sobrenatural. Quando o Senhor vai ressuscitar uma menina, e ele chega na casa daquela menina, e todos estão chorando, e o Senhor fala, ela está dormindo, e as pessoas começam a rir. Então ele vai e entra no quarto daquela menina, e ele chama quem com ele? Pedro, Tiago e João. Somente esses três e os pais da menina. E ele simplesmente fala com a menina para que ela se levante. E ela se levanta como se estivesse dormindo. No Monte da Transfiguração, o Senhor chama Pedro, Tiago e João para subirem um monte com ele, e são esses três que vão presenciar a chamada transfiguração do Senhor. Eles vão ser os discípulos mais próximos do Senhor Jesus. Mateus também vai registrar que a mãe deles, a mãe de Tiago e de João, ela de alguma forma, ela é associada, ela está próxima àquele grupo de mulheres que seguiam o Senhor Jesus. Mateus vai registrar isso no capítulo 20, no capítulo 27. No mesmo versículo 10, é o Senhor quem diz para Pedro, olha, de agora em diante você será pescador de gente. E essa declaração, apesar dela ser dirigida especificamente a Pedro, o versículo seguinte vai deixar bem claro que Tiago e João também recebem essa informação, também abraçam, também tomam posse dessas palavras do Senhor. É muito interessante, nós gostamos muito de dizer, né, que nós precisamos pescar pessoas, precisamos formar discípulos, e esse é realmente o ponto central desse trecho de Lucas. Mas eu sempre menciono para os irmãos que é importante que a gente conheça a história, os hábitos, a cultura judaica, porque nós seguimos um Messias judeu, e que em momento nenhum na sua história ele disse, olha,
eu estou rompendo com o judaísmo. Muito pelo contrário, Jesus cumpriu toda a lei. É pelo fato dele ser o homem perfeito e ter cumprido a lei com perfeição que nós fomos salvos e que nós fomos perdoados. Então é importante, porque nós não falamos a língua que ele falava, nós não entendemos a cultura onde esses homens, onde essas mulheres viviam. Então é importante que a gente entenda essa cultura. E lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 16, é usada essa mesma metáfora. Pescar pessoas. Só que ela é usada com um sentido, vamos dizer, original da língua hebraica. E esse sentido natural não é algo bom dizer que você vai pescar pessoas. É algo extremamente ruim. Por quê? Porque não é uma bênção para o peixe ser pescado, ser morto e ser comido. Ou seja, quando alguém diz, olha, você vai ser pescado, isso é ruim pra caramba. As palavras do Senhor através do profeta Jeremias foram essas para aquele povo naquela época, onde o Senhor diz, olha, vocês vão ser pescados, vocês vão ser caçados, vocês vão ser encontrados, mesmo que vocês entrem num buraco, numa fenda da pedra, vocês vão ser encontrados e vão ser caçados. Pescar pessoas significa apanhar pessoas para o julgamento. Mas o verbo grego aqui usado por Lucas, ele é diferente, porque ele significa literalmente apanhar vivo. Ou seja, não era pescar como utilizado no hebraico antigo. É o pescar no sentido de que, olha, eu vou pegar você vivo. Você não está sendo pescado para ser morto e comido. E por que Jesus escolhe essa metáfora? Primeiro porque a sugestão ali de estar ligada à profissão daqueles homens era algo que fazia sentido. Não eram homens letrados, não eram homens que sabiam ler, escrever. Eles não eram como Mateus, lá na frente, o chamado de Mateus, Lucas também vai registrar, mas Mateus era um cobrador de impostos, Levi. Ou seja, era um homem que sabia ler, sabia escrever, conhecia das ciências matemáticas. Ali nós estamos lidando com pessoas simples, com pescadores. Então, é utilizado para que aqueles 4 homens ali entendessem o chamado do Senhor. E segundo, o Senhor usa essa metáfora porque, da mesma forma como ele estava naquele momento chamando Simão para segui-lo, Simão também deveria, no futuro, chamar outros para seguir o Senhor Jesus. Apanhar peixe, meus queridos, principalmente naquela época e naquela cultura, acredito que hoje também, porque eu não entendo nada de apanhar peixes, mas exige treinamento, exige experiência e exige paciência. Essas 3 coisas se aplicam hoje, em 2026, na nossa cultura, de maneira muito forte ao discipulado. Para você discipular e para você ser discipulado, você precisa de treinamento, você precisa de experiência e você precisa de paciência. Por isso o Senhor usa a metáfora. Finalmente, no verso 11, Lucas registra que aqueles homens, ele diz eles, e ali ele com certeza está incluindo não só Simão, Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, a deixar tudo e o seguirem. Essas palavras, elas vão ser usadas também para o chamado de Mateus, o chamado de Levi.
E é interessante que Lucas só registra o chamado desses 4 homens. Perdão, desses 5 homens. É porque André não é mencionado especificamente, mas é registrado o chamado de Pedro e de André, seu irmão, e o chamado de João e Tiago. E na sequência vai ser registrado o chamado de Mateus. Nenhum outro discípulo se fala a respeito de como eles foram chamados. E por que Lucas faz isso? Porque esses, teoricamente, são os discípulos mais importantes. São os que tinham atribuições maiores e que estavam mais perto do Senhor Jesus. Um pouco mais na frente, no próprio livro de Lucas, no capítulo 14, a gente vai ser informado, através das palavras do Senhor Jesus, que um dos requisitos essenciais para o discipulado é renunciar a tudo que você tem. E no capítulo 18 também, mesmo Evangelho de Lucas, os discípulos vão ser mencionados como aqueles que deixaram lar, família, tudo por causa do reino de Deus. Isso é um ponto muito importante e um ponto que eu queria considerar com vocês como aplicação desse texto para as nossas vidas hoje. Lucas primeiro vai registrar as curas, os exorcismos, mas agora ele registra um milagre dessa pesca maravilhosa, e o milagre em si não quer dizer muita coisa. O texto principal, a ideia principal que Lucas tem aqui é falar do discipulado. Porque esses primeiros discípulos, eles são exemplos, ou eles serão exemplos para todos os outros discípulos que virão. Para os outros que vão formar esse grupo de 12, para os outros que também vão formar o grupo maior ao redor desses 12, para nós hoje, que somos discípulos do Senhor. E eu queria ler para vocês, se vocês quiserem, vocês podem me acompanhar, Lucas capítulo 14. Lucas 14, eu vou ler os versos 26 e 27, e depois eu vou ler o 33. A minha Bíblia, antes desse trecho, dessa mensagem, ela aparece as condições para ser seguidor de Jesus, ou seja, nós vamos escutar muito mais ainda dentro desse evangelho a respeito de discipulado. Mas eu quero, já que essa é a primeira menção que a gente está fazendo sobre discipulado, eu quero levar os irmãos a esses 2 textos, para lembrar os irmãos essas palavras do Senhor. E lá Lucas 14, o 26 e o 27, o Senhor fala: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. Verso 27, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Verso 33, assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Chega um pouquinho mais para frente, você já está no 14, vamos até o capítulo 18. Se você puder, marca esses textos, marca Lucas 14, marca Lucas 18. Eu vou ler no 18 2 versos, os versos 29 e 30. O contexto aqui é Jesus ensinando a respeito do perigo das riquezas, do perigo do dinheiro, do perigo da ambição cega, onde as pessoas buscam só dinheiro e nada mais. Então, Lucas 18,
O 29 e o 30 diz assim: Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no futuro por vir, receberá a vida eterna. Lucas está começando a contar para nós, no capítulo 5, e ele vai reforçar mais na frente, porque o Senhor Jesus está o tempo todo reforçando para cada um de nós de que discipulado é algo que tem um custo muito caro. Numa vida de discipulado, a lealdade ao Senhor Jesus, ela tem precedência sobre todos os outros interesses e responsabilidades. Eu já escutei, ainda escuto, apesar da gente algumas vezes mencionar que a sua vida de discipulado com o Senhor não é comigo, não é com o Beto, não é algo com a igreja real que se reúne neste prédio, nesta sala, não. O seu discipulado com o Senhor é mais importante do que qualquer outra coisa. Ah, mas eu não posso porque a minha família... A Bíblia está dizendo, através das palavras do Senhor, que, olha, tua família não é importante. Ah, mas são os meus filhos? Não. Ah, mas é o meu emprego? Não. Ah, mas é a minha vida? Não. Ah, mas fulano morreu, deixa eu ir ali enterrar o fulano? Não. Jesus vai dizer, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Ah, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que falar com cuidado, porque minha mãe está sentada aqui, né? Ah, eu tenho que cuidar da minha mãe. Não. Entre uma coisa e outra, é importante que a minha vida de discipulado com o Senhor seja prioridade. Isso é difícil? É. Isso é difícil. Com certeza. Mas é o que a Bíblia nos ordena. É o que a Bíblia nos coloca. Segundo ponto, ser discípulo significa ser chamado ou ser comissionado para ganhar outros discípulos. Porque o chamado do Senhor, muito claro lá em Mateus 28, que a gente diz que é o ide, é para que a gente realmente vá e chame, forme outras pessoas, ensinando eles a obedecerem tudo aquilo que o Senhor falou e ensinou. Essas são as palavras do Senhor lá em Mateus 28. A gente não pode esperar que essas pessoas voluntariamente batam a nossa porta e digam: oi, tudo bom? É aqui que estão procurando discípulo? Eu queria me candidatar. Não funciona assim. Eu tenho particularmente buscado quem me discipule, porque um pastor não pode andar sozinho. E tenho também procurado muitas vezes chamar outras pessoas a serem discipuladas. Porque a vida cristã prática é isso. A vida cristã, que não é uma vida de discipulado, não é vida cristã. Não é fácil. Não é fácil discipular e não é fácil ser discipulado. Escuto com muita frequência: não, mas agora é época de férias. Será que Deus tira férias?
Será que na época de férias, se a tragédia se abater sobre a tua família, você vai dizer, não, eu não vou ligar para o pastor porque é época de férias. Não, porque é minha família, eu tenho que dar atenção primeiro à minha família. Como isso se aplica, gente? Como isso se aplica à nossa cultura? Como isso se aplica ao Brasil de 2026, às necessidades físicas que nós temos? Como isso se aplica? É interessante, você vai reparar, se você for alguém que repare, que tem esse cuidado com o texto, que mais na frente, apesar de Lucas ter dito que aqueles 4 homens largaram tudo, Pedro, André, Tiago e João, vocês vão reparar mais na frente que eles largaram tudo, mas o barco continuou à disposição do Senhor Jesus. É naquele barco que Jesus vai estar dormindo e a tempestade se abatendo sobre o barco e eles vão acordar Jesus. Senhor, acorda, não te importas que nós morramos? E Jesus vai acalmar a tempestade. É naquele barco que Jesus vai cruzar para a região de Decápolis, onde a gente vai ver mais para frente, e vai encontrar aquele homem, o Gadareno, né? É o Gadareno. Tem várias maneiras de chamar, porque ele está numa região chamada Gadara, mas algumas traduções vão chamar ele de Genazareno, alguma coisa assim, mas não é relevante. Mas é o barco, é esse barco que vai ser utilizado para que Jesus vá até lá. Aquele homem está possuído por uma legião de demônios, e aí Jesus vai libertar aquele homem, e a população de lá vai ficar desesperada, porque ele mandou a legião de demônios entrar nos porcos, e os porcos pulam de um precipício, então todo mundo fica desesperado, e se tem criação de porcos, com certeza aquele povo não era judeu, porque judeu trata o porco como um animal imundo, e a população daquela cidade vai falar para Jesus sair dali, vai embora. E Jesus de novo sai de Decápolis num barco. Então a gente tem que tomar cuidado, muita coisa precisa ser levada a sério, mas nem tudo pode ser levado ao pé da letra. Porque o barco continua disponível para Jesus no seu ministério. Ah, o texto está me mandando largar tudo, então eu vou largar meu emprego. Não, meu irmão, não larga o seu emprego. Você não precisa largar o seu emprego para seguir a Jesus. Ah, então eu vou sair lá, vou abandonar a minha família. Não, meu irmão, não abandona a sua família, porque a sua família precisa dos seus cuidados. Então não é algo a ser levado ao pé da letra, é algo para ser levado a sério. Quando você tem uma atividade, um culto, algo assim, e você diz, não, primeiro eu vou atender a minha família, e você não vem ao culto. Estabeleça prioridades na sua vida, diga à sua família, domingo eu tenho uma atividade com a minha igreja que é prioridade para mim, mas a tantas horas eu estou disponível e depois eu me encontro com vocês. Isso é uma aplicação ao nosso mundo de hoje para algo ligado ao meu discipulado, ao meu andar junto do Evangelho. Esse é o momento que o Senhor mandou que nós fizéssemos, para que nós estivéssemos juntos, para que um fortalecesse o outro, para que a palavra dele fosse ouvida, para que nós pudéssemos ser abençoados e para que nós abençoássemos outras pessoas. Isso é ser igreja. Não precisa ser nesse prédio, a gente pode se encontrar em qualquer outro lugar. Mas por convenção, por praticidade, a gente alugou a sala e a gente se reúne aqui. Mas temos os grupos pequenos, temos lá na casa do Paulo e da Edna, temos lá na cafeteria. Naquele momento, aquele grupo, naquele lugar, nós somos igreja.
E muita gente abre mão de estar com a igreja. Isso é largar tudo. Dentro do nosso contexto, dentro da nossa cultura, nós não costumamos trabalhar no domingo, mas tem pessoas que trabalham no domingo, que trabalham em escala e precisam trabalhar no domingo. Amém? Não é necessário que essa pessoa saia do seu trabalho, a gente entende quando isso acontece. O que a gente não entende são as faltas quando as oportunidades são perdidas e quando a gente vê outras coisas serem colocadas como prioridade na frente do Senhor. Você está sendo discipulado por alguém? Se a sua resposta é não, você precisa estar sendo discipulado por alguém. Se você está discipulando outra pessoa, não. Por quê? Te falta um desses 3 pontos que a gente mencionou, te falta treinamento, conhecimento da palavra, te falta experiência, te falta paciência. Se você não se sente preparado, mais um motivo para que você esteja sendo discipulado por alguém. Que alguém esteja formando você, para que você um dia chame outras pessoas para serem discípulos. Essa é uma oportunidade, essa é uma honra que o Senhor nos dá. E isso é algo que nós vamos ter que responder, porque esse é o chamado do Senhor. Esse é o id dele. Aquela velha história, se você morrer hoje, meu irmão, minha irmã, amanhã tem outro no teu lugar. Amanhã as pessoas não vão saber nem qual é o teu nome. E você está colocando muitas vezes chefe, empresa, emprego, família, tudo no teu lugar, no lugar que é do Senhor. Qualquer coisa no seu coração que esteja ocupando o lugar de Deus é idolatria. Sempre que eu escuto algum irmão falando, mas nós temos lá os católicos, e os católicos romanos, eles são idólatras, eu sempre falo a mesma coisa. Eu não conheço povo mais idólatra, infelizmente, do que evangélico. São os evangélicos da teologia da prosperidade que colocam o dinheiro na frente do evangelho. O carro, o apartamento, o emprego. Tudo isso é necessário, a gente precisa de emprego, a gente precisa se deslocar, a gente precisa morar em algum lugar, ter um teto em cima da nossa cabeça. Mas eu sempre faço a mesma pergunta, meu irmão, minha irmã, se você morrer hoje, amanhã, com certeza, muita gente não sabe nem quem você é, tem outro no teu lugar trabalhando. E como a gente fala aqui, a vida segue. Só que você vai estar frente a frente com o seu Criador. E eu tenho certeza que uma das coisas que nós todos vamos ser questionados é: o que vocês fizeram com aquilo que eu dei a vocês? Eu chamei vocês, eu comissionei vocês, eu coloquei vocês para escutarem boa palavra, para alimentar vocês. E o que vocês fizeram com isso? Lembra dos talentos, da parábola dos talentos? A gente vai ser chamado, porque aquela parábola fala de dinheiro. Mas o que nós estamos fazendo com os dons que nós recebemos, com a palavra que nós recebemos? Nós estamos multiplicando? Estamos investindo? Ou a gente está pegando aquilo que o Senhor nos deu, cavando um buraco, tapando de terra, ficando em cima do buraco? Por quê? Porque o Senhor
é um Senhor exigente, é um Senhor rígido. Se eu não entregar de volta isso para Ele, Ele cobra da onde Ele não plantou. Então, o que a gente vai fazer com os nossos dons, com a palavra que nós recebemos? Eu quero, meus irmãos, terminar orando, pedindo que o Senhor traga ao coração de cada um de nós alegria pelo Evangelho, não um peso. O Evangelho não pode ser um peso, alegria. Que a gente esteja alegre, que a gente veja como nós estamos sendo abençoados. Que a gente possa levar essa alegria a outras pessoas. E isso não exige muito. Mas a gente tem que sair do lugar de conforto onde a gente está. A gente precisa colocar o Senhor, como alguns dos nossos cantos falam, entronizado no nosso coração. Para que a gente olhe para o nosso coração e veja que o Senhor está lá. Para que só tenha espaço para o Senhor nos meus pensamentos. Para que tudo que eu faça, para o meu trabalho, tudo, eu faço como se eu fizesse ao meu Senhor. Eu não trabalho para homens. Eu faço como se estivesse fazendo ao meu mestre. E da mesma forma eu poder contar isso para outras pessoas, dizendo, olha, é um prazer seguir a quem eu sigo. É muito bom. Para que os outros vejam essa alegria em mim. Para que os outros olhem para mim e falem, caramba, como ele é feliz falando dessa palavra, falando desse evangelho. Você seja contagiado com isso, para que você encontre felicidade na palavra do Senhor. Para que acordar domingo de manhã não seja um peso para você, seja uma alegria. Para quando a gente falar, vamos nos encontrar com os irmãos da igreja, para que isso seja um motivo de alegria ao seu coração. O Senhor fala, olha, o meu fardo é leve. As exigências que o Evangelho colocam sobre os nossos lombros são exigências leves, perto das exigências que o mundo coloca sobre os nossos ombros. Eu oro para que o Senhor coloque isso como uma realidade nas nossas vidas, para que a gente saia daqui hoje feliz, alegre, para que a gente olhe para esse texto e lembre-se do quanto é bom a palavra, o chamado do Senhor, e o quanto é bom poder falar desse chamado e chamar outras pessoas. Amém? Vamos orar, fecha os teus olhos. Senhor Deus, Pai querido, te agradecemos, Senhor, pelo teu evangelho, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque frente a tantas coisas ruins que esse mundo caído nos traz, nós fomos iluminados pela luz da tua palavra, Senhor. O Senhor nos chamou, o Senhor colocou igrejas no nosso caminho, pastores no nosso caminho. Nós bem sabemos, Pai, que a maioria de nós, se não todos nós, sofremos, Pai, nesse caminho. Nós esbarramos com falsos mestres, esbarramos com igrejas, Senhor, que eram clubes e não igrejas. E que a nossa caminhada, muitas vezes nós fomos desestimulados, nós nos magoamos, nós fomos ofendidos. Várias vezes, Senhor, nós pensamos em desistir de tudo, Pai. Mas pela Tua graça, pelo Teu amor, a Tua graça, mais uma vez nos salvou, nos chamou, nos trouxe aqui, nos fez igreja junto com os nossos irmãos, Pai.
Como é bom, Senhor. Como é bom olhar para trás, todo esse caminho trilhado, e ver como a Tua mão graciosa, Senhor, nos conduziu, mesmo através das dificuldades, Pai. Louvamos o Teu nome por isso, Pai. Como o Senhor é bom. Traz alegria, Senhor, ao nosso coração. Traz alegria, Pai, ao estarmos reunidos com os nossos irmãos para escutar a Tua palavra. Traz alegria, Senhor, na nossa vida, quando acordarmos na segunda de manhã e vermos a vida diante de nós. Traz alegria para enfrentar as dificuldades, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos deu a sua luz, o Senhor nos transformou em mensageiros Teus, Pai. Que honra! Leva-nos, Senhor, adiante. Leva-nos, Pai, às nossas casas, às nossas famílias. Nos faz, Senhor, pessoas diferentes. Transforma nossos corações. Faz com que a Tua luz brilhe em nós. Faz com que nós sejamos sal nesse mundo que não tem gosto. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos guie, Senhor, frente às dificuldades, olhando sempre para a Tua cruz. É o que nós pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.